Você falou nessa última sobre a iniciação que existe um processo interno que a pessoa se desenvolve e ela pode alcançar a real iniciação, né, não a iniciação formal em si, e que o meio externo tende a reconhecê-lo nesse processo. Né, vai vê-lo como um sábio, como uma pessoa de grande poder, não no sentido do poder que geralmente as pessoas imaginam. Né? E na sua primeira fala, quando você estava respondendo a pergunta do Tiago também, você falou sobre um debate, né, sobre uma dissonância com essa conversa com o externo, que pode nos ajudar dentro do nosso processo de autoconhecimento. E eu queria trazer para você justamente esse questionamento, porque durante muito tempo, pelo menos no meio ocultista, não necessariamente no meio bruxo, mas no meio ocultista, a gente sempre teve a ideia de instituições, de ordens tradicionais que passavam esse conhecimento, e na bruxaria, de certa forma, também tem, né, os covens, você tem as tradições, mas com o passar do tempo as pessoas começaram a buscar auto-iniciações, inclusive a gente vai encontrar pessoas que se dizem iniciados em ordens que nunca participaram. Né? Mas como é que você vê esse processo de dissonância quando você, através das suas práticas, você, não estou dizendo você lua, né? Você, a pessoa em si, ela tem uma determinada experiência que ela é válida, porque ela é uma experiência daquela pessoa, mas não necessariamente ela encontra respaldo em percepções de outras pessoas, né? Que a gente pode acabar encontrando muita gente que se acha um auto-iniciado, porque se virou um avatar, porque ela teve uma experiência, mas as outras pessoas não o reconhecem. Como é que você percebe isso, de fato? Porque você falou sobre o reconhecimento externo de um iniciado. Mas é possível um iniciado não ser reconhecido externamente, ou ele é reconhecido externamente pelos seus pares e não necessariamente pelo público em geral? Porque o público em geral, muitas das vezes, ele não tem esse conhecimento. Queria que você discorresse um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu acredito que pode sim, até porque, na minha percepção, esse estado, ele pouco tem a ver, na verdade, assim, é curioso isso, né? Pouco tem a ver com a necessidade do reconhecimento externo, assim, sabe? Do outro te reconhecer. A não ser, e assim, quando a gente está falando da iniciação nessa perspectiva, né, de desperto, porque se você está falando de uma iniciação formal, né, aí você precisa, porque senão acaba entrando nisso que você trouxe. A pessoa fala, eu sou da ordem tal, eu sou iniciado de tal grau na ordem tal, e blá, 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 é o que mais a gente vê. E quando você vai olhar, mesmo a pessoa não tem iniciação formal daquilo, que é necessário naquele caminho. Né? Então, eu acho que isso é muito importante da gente pontuar o fato de eu dizer que eu acho que, na verdade, essa iniciação de estado, ela é individual, ela é agente, acontece sozinho, e aí tem esse termo auto-iniciação, né? Ela acontece por si, em cada um, é solitário mesmo. Apesar disso acontecer, a gente tem também as iniciações formais que vão dar forma, né? Que vão dar o caminho, vamos dizer assim, nem é de facilitar, a verdade é essa, não facilita nada muitas vezes, mas é a forma como vão ser fornecidas algumas ferramentas para essa pessoa atingir esse estado. E determinados caminhos precisam ter essas formalidades, porque são instituições. Então, quando eu digo, eu sou iniciada da Ordem Rosa Cruz, tem como saber isso, tem como saber, tem como verificar isso, né? Quando eu digo a da Ordem Rosa Cruz Amorque, né, vamos especificar, dá para você saber exatamente ali, tem uma instituição. Se eu digo, eu sou iniciada dentro do Semente Ancestral, que é o meu clã, tem como saber isso, né, de formas, de maneira formal, inclusive. Então, as pessoas daquelas ordens e as pessoas daqueles caminhos, elas reconhecem ou não de acordo com a formalidade. Acho que a formalidade, ela vem, inclusive, numa forma, olhando numa perspectiva positiva, ela vem tentar, né, colocar um pouco de ordem ali, né, para que a gente não tenha pessoas falando em nome dos locais e das sendas sem tê-las percorrido, porque isso também acontece e muito, né. Agora, o que a gente vê também, e aí eu acho que é o grande lance, são pessoas que são iniciadas formalmente, mas que não são despertas, né.
Só que não cabe a mim ficar apontando, entende? Assim, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado nisso, porque senão eu vou dizer que, eu que falo, viu? Eu sou a super deusa aqui, e eu vou dizer quem que é iniciado de verdade ou não. Eu não tenho essa capacidade, ninguém tem, na verdade. O que acontece, eu vejo muitas vezes, é um reconhecimento entre iguais, porque eu posso estar falando disso numa perspectiva, numa linguagem de bruxaria, e vocês conseguirem identificar, ainda que não sejam bruxos. Vocês entendem do que eu estou falando, ainda que vocês não sejam bruxos, nunca viu, nunca fez nada relacionado a paganismo e bruxaria, né? Então eu vejo nesse sentido.